Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à Universidade para Todos e muito bem-vindos à aula de Química. Hoje, a aula promete. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos tipos de energia associadas às radiações micro-ondas, infravermelho, luz visível e ultravioleta. De que forma essas energias alcançam as moléculas e o que essas energias provocam nas moléculas? Agitação, quebra e rompimento das suas ligações ou apenas excitação dos seus elétrons e movimentação das ligações químicas ou até mesmo o giro dessas moléculas? E aí, vamos descobrir? Então vamos lá, pessoal! Vamos falar um pouquinho das radiações, sim, porque nós conhecemos essas radiações estão no nosso dia a dia. São essas radiações, as ondas de rádio, as micro-ondas, o infravermelho, o visível, o ultravioleta, o raio-x e a radiação gama. E por que elas são tão importantes, né? A gente tem uma noção do que elas representam, né? Tanto quimicamente quanto fisicamente. Porque quando a gente fala desses tipos de radiações, nós estamos falando não só da natureza da partícula, né? Do que essas radiações elas estão associadas à matéria, de quanto elas estão associadas à matéria, mas expressivamente também estão associadas à onda. Sim, porque elas têm comportamento dual. Elas tanto se comportam como ondas quanto partículas, né? Então nós temos aí as frequências de energia e os comprimentos de onda, né, associados a essas radiações. Sabemos que as ondas de rádio possuem os maiores comprimentos de onda, né, em termos de um comprimento de onda associado a 10 elevado a 6, a 10 elevado a 8, né? A 10 elevado a 2, a 10 elevado a 4, né? Em relação ao aumento do comprimento de ondas de rádio são as que possuem o maior comprimento de onda. As micro-ondas também possuem um comprimento de onda considerável. As radiações que possuem os menores comprimentos de onda são as radiações gama. No entanto, elas possuem maior frequência e maior energia. Então, significa dizer, por exemplo, que o raio-x, que a radiação gama, os raios-x que você vai tirar, né, quando a gente vai fazer raio-x no médico, ultravioleta, o visível, o infravermelho, são radiações com comprimentos de onda menores, no entanto, energias elevadas e frequência também elevadas. Isso implica que elas têm maior potencial de penetrabilidade. Sim, é capaz delas atingirem os limites atômicos, né, e alcançarem os elétrons existentes nos átomos. Significa que elas têm maior capacidade de penetrar. Diferente das ondas de rádio e das micro-ondas, que tem apenas, no caso do micro-ondas, a capacidade de girar as moléculas, né? Agitar as moléculas, movimentar as moléculas, rotacionar, né? No caso da radiação gama, é possível que você consiga penetrar, ultrapassar os limites atômicos, né? Associados aí às camadas, né? Os níveis de energia. E é muito interessante que a gente saiba também que é possível alcançar o núcleo desse átomo, no caso da radiação gama, tá? Então, gente, essa capacidade de penetrar no átomo, penetrar nas moléculas, penetrar, né, de uma forma bastante incisiva, né, nas estruturas químicas, faz com que a gente tenha uma noção geral do que significa essa radiação, do quão ela é perigosa, do quão essa radiação ela tem a possibilidade de alterar o metabolismo celular, como é o caso dos raios-x, como é o caso dos raios gama, na verdade. O raio-x não tanto, obviamente, né? Porque nós utilizamos o raio-x para poder ter noção do que quebrou, né? Na maioria das vezes, um osso. Então, a gente está exposto a uma radiação, mas a um nível de radiação possível, aceitável. No caso da radiação gama, já fica muito mais perigoso, porque a gente vai alcançar já o núcleo, né? Então, aí a gente já tem uma possibilidade maior de, expostos a essa radiação, ter efeitos negativos no nosso metabolismo, tá? Mas por que é importante saber disso?
Porque geralmente a gente associa isso às questões do Enem de radiação, né? As questões do Enem sobre radioatividade, e a gente não tem noção do significado, né, dessas radiações para cada um dos tipos de radiações. Vamos agora falar um pouquinho dessas radiações. Eu quero que vocês observem aqui a molécula de ozônio. E quando a gente fala da molécula de ozônio, a gente fala do ozônio que está lá, né, na estratosfera, com a possibilidade de romper as suas moléculas através da radiação ultravioleta. Nós vamos falar disso agora. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a diferença aqui, bem significativa, das radiações e das suas energias. Olha só. Aqui nessa molécula eu vou incidir a radiação micro-ondas e a gente vai observar qual vai ser o efeito sobre essa molécula da radiação micro-ondas. Vamos ver. Olha só. Dá só uma olhadinha, ó. A micro-ondas, ela teve aí um efeito sobre a molécula de ozônio que foi especificamente a rotação dessa molécula. Então, já de primeira, a gente já sabe, por exemplo, que no caso da molécula de água, né? Quando a gente vai esquentar um almoço, quando a gente vai esquentar um determinado alimento, aquecer um alimento no micro-ondas, a gente sabe que o micro-ondas ele vai ter a capacidade de movimentar essas moléculas. Rotacionando as moléculas especificamente de água, é que os alimentos eles tendem a absorver calor, porque quando a molécula de água absorve essa radiação micro-ondas, além dela rotacionar, ela também, observem, ela vai liberar um diferencial de energia. Olha só, olha que interessante, tá vendo? O diferencial de energia foi liberado. E essa energia, sob forma de calor, ela possibilita o aquecimento dos alimentos. Principalmente, obviamente, alimentos com teor de água significativo. É por isso, por exemplo, que não se deve colocar vasilhas de alumínio no micro-ondas, devido a, infelizmente, não haver água ali para que haja uma rotação molecular e, assim, um aquecimento, já que as moléculas já que a estrutura, né, do alumínio é especificamente o metal, né, o metal, obviamente, em estado sólido, não havendo nenhuma possibilidade ali de rotação molecular, né? E a micro-ondas não tem a possibilidade de derreter o metal porque não alcança energias tão elevadas, né? É possível apenas rotacionar as moléculas. Por isso, o circuito fecha, já que o alumínio é condutor de corrente elétrica, ainda tem esse sentido aí de corrente elétrica, tá? Então, nada de vasilha de alumínio no micro-ondas, nada de papel alumínio no micro-ondas, apenas vidro, apenas plástico, tá? E muito cuidado com o tipo de plástico que você vai usar para aquecer os seus alimentos, tá? Agora vamos ver infravermelho. Olha só que interessante. No infravermelho é possível observar que as moléculas elas estão no mesmo posicionamento, no entanto as suas ligações elas estão vibrando. Então o infravermelho possui uma capacidade de frequência e energia diferente do micro-ondas, mais intenso, e por isso ela tem a possibilidade de agitar, né? Na verdade, movimentar as vibrações das ligações químicas. Ela tem uma possibilidade de vibrar as ligações químicas. Interessante, porque absorvendo essa energia infravermelho, as moléculas, através dessas vibrações, né, dessas ligações nas moléculas, é possível que a gente identifique que tipo de molécula é. Inclusive o infravermelho, essa técnica, né, que a gente utiliza para vibrar as ligações, é através delas que a gente consegue determinar determinadas moléculas e ligações de moléculas, né, nos alimentos, nos cosméticos, né? Isso é uma técnica analítica de detecção, por exemplo, de determinadas moléculas e de caracterização de determinadas moléculas em um dado material, uma dada matriz, né? Interessante a gente falar disso, porque quando a gente fala de infravermelho, é importante a gente saber de que forma o infravermelho afeta, né, alcança o átomo ou a molécula, ou enfim. Nesse caso, a gente observa que consegue penetrar, na verdade, influenciar na vibração das ligações químicas. Interessante isso, né? Já a luz visível, impossível, né? A luz que a gente está enxergando aqui, ela não tem nenhum efeito sobre a molécula de água, né? Não tem. Inclusive o ozônio também. O ozônio, se a gente for parar para analisar, olha só, a luz visível não tem influência nenhuma sobre o ozônio, existe uma faixa muito breve e ali não é possível absorver uma energia significativa que influencie diretamente nessa molécula.
diferente do micro-ondas, que possibilita a movimentação dessa molécula, e diferente do infravermelho, que possibilita a vibração das suas ligações químicas, né? Especificamente as ligações químicas duplas, né? Que a gente costuma falar, ligação dupla, ligações simples, né? Ligações triplas, então tudo isso é muito possível, tá? O visível a gente já sabe, né, gente, que essa luz visível, ela não tem uma influência direta sobre as moléculas. O ultravioleta, gente, olha só, olha o que acontece com o ozônio. Eu vou até voltar novamente para vocês darem uma olhadinha. Quando eu emito radiação ultravioleta no ozônio, o que acontece é o rompimento da ligação simples entre um oxigênio e o outro oxigênio do ozônio. E com isso, o que acontece? Infelizmente, né, o resultado disso vai ser a formação do gás oxigênio, que a gente já respira, e de um radical livre, né, associado aí ao oxigênio, porque o rompimento dessa ligação, ela vai ser um rompimento que não vai ser uma quebra heterolítica, né? Ela vai ser uma quebra homolítica. É possível que ali radicais livres eles venham a estar, obviamente, associados a esse processo. A gente sabe que o ozônio, né? É importante que a gente mantenha essa camada de ozônio para a manutenção da temperatura do planeta. Especificamente também deixe de utilizar uma grande quantidade de aerosóis, porque os aerosóis expressivamente têm influenciado diretamente aí no rompimento, né, dessas ligações. Quando ocorre esse rompimento, o cloro, especificamente o radical livre do cloro, tende a formar muitos outros radicais livres e assim consegue destruir a camada de ozônio. Mas o ultravioleta ele tem a possibilidade de romper aí as ligações químicas. Dependendo aí da ligação, é possível romper as ligações. Especificamente ligações simples, tá, pessoal? É possível que você consiga romper ligações simples, que são ligações formadas entre apenas uma ligação existente entre dois átomos, tá? Agora vamos ver uma molécula, gente, de água, né? Olha só. Na molécula de água nós temos aí uma influência do ultravioleta, mas esse ultravioleta ele não é capaz de romper, né, a molécula de água. Diferente do ozônio, que existe aí se a gente for observar, uma apolaridade, né? Esse composto do ozônio, ele é uma molécula apolar, porque é composta apenas por oxigênio. Em toda a sua estrutura existe apenas oxigênio, né? Então, para compostos apolares, existe uma grande tendência, né, de rompimento de ligações químicas. Claro, compostos apolares com ligações simples. É o caso de dióxido de nitrogênio, por exemplo, né? E aí há uma grande propensão à possibilidade de rompimento dessas ligações. É claro que não é só isso, né, gente? Existem outras coisas também envolvidas nessa situação que é possível da gente estar observando sempre aí para estar classificando quais moléculas sofrem com a ultravioleta, sofrem uma quebra, né, com o ultravioleta. Mas na aula de hoje, o que eu queria trazer para vocês era especificamente isso, era que o infravermelho tem a capacidade de penetrar as ligações químicas das moléculas, fazendo com que ocorra uma agitação, uma vibração, né, dessas moléculas, mais expressivamente das suas ligações, né, como vocês estão observando. O micro-ondas ele influencia diretamente na rotação dessas moléculas, né? É claro que muito mais em moléculas com a tendência à polaridade. Então, é o caso do dióxido de nitrogênio que vocês estão vendo aí, né? E aí você pode observar também as características das moléculas influenciam no micro-ondas também, o caso do ozônio, o caso da água, né, que você vai ter uma rotação dessa molécula. No caso do infravermelho, aí você vai ter uma vibração das ligações. O visível, ele não influencia diretamente em nenhuma dessas moléculas, é a luz que a gente está enxergando, né, no nosso dia a dia. O ultravioleta, ele tem a possibilidade de quebrar as ligações, a depender de que molécula seja, né, esteja presente aí nessa
nesse exemplo, né? Depende também de outras circunstâncias, mas nós sabemos aí assim que a radiação está associada a várias situações diferentes, né? Dependendo da molécula, mas a ideia geral é a penetrabilidade. E quanto maior a energia, né? Por exemplo, a radiação gama que a gente estava falando agora, raio-x também. Quanto maior a penetrabilidade na molécula, é possível que a gente tenha um risco maior. Como eu falei, né? A radiação ela está associada a vários níveis de frequência, de energia e de comprimento de onda, que vai depender do tipo de radiação. Os raios-x são diferentes das ondas de rádio, por exemplo, né? Com uma mais alta frequência, no caso do raio-x, do que das ondas de rádio. Então, tem uma possibilidade aí de penetrar de forma diferente, né? O comprimento de onda das ondas de rádio permitem também um maior distanciamento, dependendo, né, na circunstância, que pode ser diferente das micro-ondas, né? Então, tudo depende do tipo de radiação que a gente está trabalhando e também do tipo de molécula, tá? Porque existem outras nuances que a gente pode não abordar neste momento, mas que também são muito importantes para as classificações. Então, recapitulando, a radiação ela tem a possibilidade, dependendo dela, de penetrar os limites do átomo. Elas podem alcançar as moléculas, rotacionando no caso do micro-ondas, alcançar as ligações das moléculas, vibrando essas ligações, podem alcançar os limites de cada um dos átomos, né, dessas moléculas, associados às camadas mais internas, às camadas mais externas, ao núcleo também é possível alcançar, como é o caso da radiação gama, que é uma radiação muito mais perigosa do ponto de vista até mesmo metabólico, né, nosso, e que tem a possibilidade também de alcançar uma energia muito maior, né, uma frequência muito maior também, tá? Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Espero que vocês possam ter uma noção geral também, né? Uma melhor noção da importância da radiação e que vocês também tenham em mente que é importante estar sempre retornando aos assuntos de química ambiental para que você relembre de que forma se dá a camada de ozônio é formada, de que forma se dá o processo de destruição da camada de ozônio, de que forma também a radiação ultravioleta pode influenciar diretamente, por exemplo, né, na quebra dessa molécula de ozônio, juntamente com a presença dos aerosóis que, na verdade, aumentam a possibilidade de radicais livres para que a reação não tenha fim e que assim a gente tenha um maior impacto ambiental. E é importante também falar sobre uma coisa muito importante, sobre o monóxido de carbono, tá? E o dióxido de carbono, assim como os compostos associados aí ao nitrogênio, aos óxidos de nitrogênio, é que quanto mais eles se acumulam na atmosfera, eles tendem a aprisionar a radiação ultravioleta. Porque o que acontece? A radiação ultravioleta, no caso do gás carbônico, olha que interessante. Essa radiação ela consegue penetrar as moléculas de gás carbônico sem que haja nenhuma variação na sua estrutura, nem quebra de suas ligações, nem rotação, nem vibração das suas ligações. No entanto, com isso, a radiação ultravioleta atravessa a camada de gás carbônico, né, dependendo da quantidade de gás carbônico presente, alcançando, né, ali a superfície da Terra. Só que quanto mais moléculas de gás carbônico estiverem na superfície, ocorre o acúmulo dessa energia, né? Superaquecendo a superfície da Terra. Então, não é só ultravioleta, associa-se também à radiação solar, né? Com vários outros tipos de radiações ultravioletas, existem comprimentos de ondas diferentes para essas radiações. Existem radiações ultravioletas importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento? Sim, mas existem radiações ultravioletas que são mais complicadas também, né? Que podem prejudicar a nossa saúde e que é preciso filtrá-la, né, da atmosfera, livrando-nos do câncer de pele e muitas outras doenças, além da possibilidade de queimadas e do aumento da
do aquecimento global, tá? Então, o que nós temos aqui? Um assunto muito importante que vale a pena você estar revisando, você estar exercitando, que cai no Enem e nos vestibulares. Pessoal, essa é a aula de hoje. Espero você até a próxima. Forte abraço!